Olá, professores e professoras do terceiro ano da rede, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro de formação do nosso programa de recuperação e aprofundamento proposto pela Secretaria Estadual. Meu nome é Graciele, sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, uso óculos, hoje eu estou com uma blusa bege, com algumas folhas desenhadas. Nossa conversa de hoje é discutir um pouquinho sobre a sequência didática 6, que se chama Relatos Pessoais, dando voz aos sentimentos. Nós iremos explorar algumas atividades dentro de toda a sequência, sempre pensando quais são as habilidades envolvidas, como nós podemos potencializar o desenvolvimento delas, e é a nossa primeira sequência para o segundo bimestre. Vou apresentar minha tela para que nós possamos continuar com a nossa conversa, tá bem, professores e professoras? Bem, aqui nós sempre retomamos onde vocês podem encontrar o material. Acredito que todos já tenham esse material em mãos, mas caso não tenham, é possível encontrar por meio desse link e vai direcioná-los diretamente para o site da EFAP, ok? E além disso, a retomada do conteúdo dessa transmissão pode ser retomada durante a ATPC para que as reflexões fiquem mais fáceis também, ok? É importante que vocês também tenham o diário de bordo de vocês, mãos, para tomar nota das reflexões, considerações que vocês considerarem importantes. Sempre que eu trouxer uma atividade do material, eu vou também colocar um print para que nós possamos conversar sobre ela aqui na tela também, ok? Agora, nós vamos avançar um pouquinho, né? Mas antes eu gostaria de destacar que nossos encontros, eles sempre acontecem antecipadamente, né? Ou seja, nós estamos estudando uma sequência que vocês ainda não estão desenvolvendo aí o trabalho em sala de aula. E isso não é por acaso, não é, professor, isso é intencional, porque o nosso objetivo é possibilitar uma primeira aproximação com as aulas, as atividades, para que nós já possamos prever ajustes, planejar os encaminhamentos, as intervenções, tudo bem? Então, agora vamos para os nossos objetivos do encontro de hoje. Então, nós temos para nossa conversa aqui de hoje, da nossa formação, conhecer a sequência didática 6, relatos pessoais, dando voz aos sentimentos, considerando os propósitos comunicativo e didático. Então, o que os estudantes vão aprender ao longo da sequência didática e qual que é o papel desse propósito comunicativo. Também vamos analisar algumas atividades propostas na sequência a partir das habilidades envolvidas. Então, nós vamos passar pelas 10 aulas que compõem a sequência e vamos nos deter de maneira mais aprofundada em 2 delas. Também iremos discutir os encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. Então, como nós já tratamos em outros encontros, professores, muito importante recuperar as aprendizagens dos nossos estudantes, sempre pensando em articular com os encaminhamentos da sequência, né? Como eu vou articular os saberes da minha turma com o trabalho que vai ser proposto ao longo da sequência. Nós temos nas escolas inúmeras ferramentas que nos apoiam nesse sentido, e também nós gostaríamos de destacar a plataforma CAED, que vocês realizam as avaliações, e depois existem relatórios que podem ser acompanhados, e também vão nos apoiar aí nesse processo de tomada de decisões ao longo de todo o trabalho. Agora vamos para a nossa agenda, como vocês podem observar aí, a organização do nosso encontro de hoje. Então, no primeiro momento, nós vamos
conhecer as aulas que estruturam a sequência 6, nós vamos buscar explicitar esse propósito didático, o propósito comunicativo, o papel de cada aula ao longo desse processo e do encaminhamento que vocês realizam, as intervenções, e, finalmente, aliás, e no segundo momento, nós vamos colocar uma lupa sobre algumas atividades, buscando enfatizar aí, que são atividades que nós consideramos fundamentais para toda a sequência, né, para o encadeamento de todo o trabalho que vocês desenvolverão com a turma. E, finalmente, agora sim, né, o terceiro momento, nós trataremos dos encaminhamentos para a TPC. Então, nós traremos sugestões de como vocês farão esse trabalho de estudo, né, o desdobramento deste momento de agora. Vamos em frente. Então, a sequência didática 6, né, as atividades que a compõem, esse é o nosso primeiro momento, e aqui nós já temos as aulas que estão aí na nossa sequência 6, relatos pessoais, dando voz aos sentimentos. Né? Os relatos estão presentes, né, no nosso cotidiano, muitas vezes apenas oralmente, não é? Mas, neste caso, nós também exploraremos diferentes locais em que esses relatos circulam. Isso é muito importante para que os nossos estudantes se aproximem ainda mais das características desse gênero, ok? Como vocês sabem, né, a sequência, ela contempla os relatos em situações muito atuais do cotidiano. Então, ela já começa dentro de uma reportagem, né, trazendo o relato dentro de uma reportagem. Depois, ela vai trazer relatos que supostamente foram publicados em um blog. Então, a aula 1, ela traz aí relatos em uma notícia. A primeira atividade propõe a leitura da notícia, né, que trata de um ciclone que atingiu Moçambique, e a partir disso, relatos de jovens moçambicanos quanto à situação vivenciada e noticiada. E no momento da atividade 2, é proposto que os estudantes possam comentar com os colegas as razões pelas quais a notícia traz os relatos dos jovens. Qual que é a intencionalidade por trás desses relatos estarem dentro da notícia? Né? Então, nós vamos também problematizar esses aspectos para os estudantes refletirem sobre eles. A aula 2, entendendo melhor os relatos. Também propõe aí a leitura de mais 2 relatos dentro de uma notícia que foi lida na aula anterior. Na atividade 2, é proposta a leitura de um texto lá da Wikipédia, em que há a definição dos relatos, e na atividade 3, analisar se os relatos lidos são relatos de memória e registrar a justificativa aí da turma, né, que realizou aí a proposta. Então, a sequência, ela contempla esses relatos e ela propõe um movimento de análise que vai se aprofundando ao longo de cada aula. Eu gostaria de destacar que na aula 2, é proposto que se construa um cartaz, já com as características do gênero. Esse cartaz vai sendo ampliado ao longo da sequência. E esse cartaz tem um papel fundamental, porque ele vai apoiar o trabalho de produção dos estudantes, tá bem? Bem, ainda sobre a aula 1, eu gostaria de marcar aqui a importância, professores, de vocês discutirem, né, a diferença que existe, né, entre a objetividade dos relatos que estão dentro de uma notícia, uma reportagem, né, para os relatos que circulam em blogs, por exemplo, que acabam sendo um pouco mais, que eles acabam divagando mais, por assim dizer, ok? E a linguagem acaba sendo até mais informal. Então, é importante chamar a atenção também dos estudantes para esse aspecto, ok? Então, avançando aqui para a aula 3, é uma aula que propõe a leitura
em colaboração, né, de um relato de um garoto de 8 anos. Esse relato foi publicado em um blog, e a atividade 2, ela propõe a leitura de um texto expositivo sobre o relato. E já na atividade 3, né, é proposto o registro de palavras e expressões que indicam que o texto lido, de fato, é um relato. Na aula 4, também temos 3 atividades. Então, existe a proposta de que se observe 3 imagens. Na atividade 2, é solicitado que os estudantes escolham uma das imagens e que eles contem aos colegas uma experiência vivida. E na atividade 3, ler 3 relatos e relacioná-los às imagens, ok? Na aula 3, os estudantes deverão fazer uma análise, como vocês viram, do relato que leram. Então, eles vão identificar as marcas de um relato pessoal. E, para apoiá-los, eles também lerão esse texto expositivo sobre o gênero relato, né? E, ao realizar a leitura expositiva, professores, é importante que vocês tragam questionamentos, vocês possam possibilitar reflexões que levem os estudantes a compreender esse texto e as características desse gênero. Então, a partir do que os estudantes trouxerem, as problematizações podem ser realizadas, mas é importante levar um planejamento, antecipar tudo isso, para que eles consigam, de fato, compreender e se aproximar mais desse gênero. Nós analisaremos a aula 3 de forma mais aprofundada no nosso segundo momento da formação de hoje, ok? E na aula 4 também, professores, é importante destacar aos estudantes que é o momento que eles já leram, né, os relatos no jornal, no blog, e que agora eles vão ampliar o repertório, eles vão vivenciar aí diferentes relatos, né, que nós nos deparamos cotidianamente. E essas informações, essas reflexões, a partir de tudo isso, podem também ampliar o cartaz que foi iniciado lá na aula 2, ok? Então, avançando, na aula 5, nós temos aí, planejando um relato de experiência coletivamente. Então, a atividade 1 solicita que os estudantes registrem um acontecimento especial ocorrido na escola. Na aula 2, solicita-se que eles apresentem aos colegas o acontecimento escolhido e, coletivamente, façam a escolha de um dos acontecimentos. E também, coletivamente, planejem um acontecimento aí para um relato do acontecimento escolhido, né, a partir do quadro que existe sobre os elementos que constituem o relato. A aula 6, escrevendo um relato coletivamente, então é o momento que eles vão ditar para vocês o relato de experiência vivido pela turma, né, e planejado na aula 5. E depois registrarão no material. Na atividade 2, eles vão fazer um desenho sobre o dia que foi relatado pela turma, né? Então, na aula 5, é muito importante que a produção desse texto coletivo, né, o preparo de todo esse procedimento, ele apoia depois a construção do texto individual. Então, eles vão realizar coletivamente essa escolha do acontecimento vivido, farão um planejamento coletivo. Isso é muito importante para modelizar esses procedimentos, tornar esses procedimentos visíveis para os estudantes. E na aula 6 é o momento do ditado. Esse ditado ao professor também coloca em jogo um procedimento de escritor, né? Os estudantes estão textualizando, e assim é uma oportunidade de fazer intervenções, de ajustando o que é ditado, né, as características do gênero, pensando também em ajustes da própria escrita, evitando, por exemplo, repetições, resolvendo problemas de coerência que podem surgir, né, buscando palavras mais precisas, estruturas
frasais que sejam mais adequadas a esse gênero, ok? Na aula 7, nós temos planejando seu relato pessoal. Então, essa aula traz vários aspectos que nós vamos destacar. Na atividade 1, é solicitado que eles completem um mapa circular com os acontecimentos de um dia marcante, memorável, que vai dar suporte para que essa produção aconteça lá na aula 8. Então, é muito importante o olhar atento de vocês, né, professor, professora, nessa situação. E na atividade 2, de fato, a organização, né, sequencial, depois que fez toda essa, preencheram, completaram esse mapa circular, já organizar a sequência, né, dos acontecimentos desse dia marcante, acrescentando detalhes, é um caminho que apoia o planejamento. Na aula 8, produzindo o relato. Então, é o momento de recuperar os apontamentos da aula anterior e escrever o relato com o máximo de detalhamento possível. Então, como eu disse, a aula 7 é um momento que os estudantes devem tomar várias decisões apoiados por vocês, professores. Então, é um momento que vocês deverão decidir como que esses relatos produzidos serão compartilhados, por exemplo. Nós utilizaremos um Padlet, um TED, um mural, ou mesmo na escola, né, um mural físico, um telão na escola, né. Outro ponto, né, que esse compartilhamento também pode ser feito oralmente, né, então o compartilhamento oral desses relatos também pode oportunizar um excelente trabalho. Pensem aí, no momento da TPC, nessa possibilidade com bastante carinho, tá bem, professores? Outro ponto é que no encaminhamento do material tem a sugestão de um site, que é o site Museu da Pessoa. Esse site é muito bacana, professores. Ele traz diferentes relatos de pessoas conhecidas, e esses relatos podem ser lidos e devem, né, inclusive, ser lidos e explorados por vocês. Em especial, o material indica um relato produzido por Gilberto de Menstein, e ainda também temos relatos que são produzidos em formato de vídeo, podcasts, né, áudios. Então, muitos relatos que podem ser explorados, inclusive em diferentes formatos, né, de compartilhamento. E, além disso, a questão dos mapas, né, tanto o mapa circular quanto o mapa sequencial, pode ser um apoio muito bacana, muito interessante para a produção do texto, ok? Avançando, nós então, chegamos aí na aula 9 e 10, né? A aula 9 é o momento de revisar o relato que foi produzido, né? Em duplas, eles lerão o relato, né? Um lerá o relato para o outro, e vão revisar a primeira versão do relato de acordo com uma grade de critérios que está posta no material. Também existem pontos importantes que eu vou destacar com vocês aqui sobre a aula 9, tá? E, por fim, a aula 10 é o momento de culminância de tudo isso que aconteceu ao longo da sequência, é o momento de compartilhar os relatos de fato, né? Colocar em prática tudo aquilo que foi discutido, pactuado ao longo da sequência e tornar o trabalho público para a comunidade escolar. Bem, voltando, né, na aula 9, o que eu gostaria de destacar é que é importante, professores, que vocês leiam as primeiras versões dos relatos que os estudantes produzirem com antecedência, de modo que vocês possam orientar com precisão essa revisão que acontecerá autonomamente nessa aula. Então, é preciso um trabalho anterior, né? Um outro ponto é que o momento da atividade 1, ele é muito nobre, que ao ler em voz alta o próprio relato, né, o estudante vai perceber aspectos que precisam ser aprimorados. E ao escutar a leitura do colega, ele também exerce a empatia, né, que é algo que devemos sempre ter em relação ao outro, e nesse caso, à produção do relato do colega.
O outro ponto importante dessa aula é essa grade de critérios que está presente na atividade, retomando as principais características do gênero. Então, é muito importante que os estudantes tentem fazer esse movimento com autonomia, né, preenchendo essa grade, mas é importante também que vocês circulem pela sala, acompanhando, apoiando, fazendo intervenções, perguntas que vão ajudar os estudantes a revisar e a melhorar cada vez mais esse texto para que ele cumpra a sua função social. Bem, então a aula 9 também será outra aula explorada no segundo momento da nossa transmissão de hoje, porque nela os estudantes vão reler o relato produzido na aula 8 e vão revisar, e para revisar eles vão usar uma grade que resgata aspectos sobre o gênero que já foram explorados em aulas anteriores e que estarão presentes nos cartazes, que estarão presentes no cartaz que foi construído desde a aula 2, né? Bem, agora, eu gostaria que, a partir de tudo que nós conversamos até o momento, vocês registrassem aí no diário de bordo, no caderno de ATPC de vocês, as respostas para essas duas perguntas que estão no slide. Eu darei um minutinho para que vocês façam isso, sim? Então, a primeira questão: qual é o propósito comunicativo dessa sequência didática? Qual é seu propósito didático? Um minutinho. Acho que já deu tempo de vocês tomarem nota. Espero que sim. Vamos então conversar agora sobre alguns pontos que vocês possivelmente anotaram, ok? Então, considerando a descrição das aulas, a descrição das atividades, podemos afirmar que o propósito dessa sequência didática é criar uma rede de comunicação para que os estudantes publiquem, divulguem os relatos pessoais produzidos por eles, não é mesmo? Olhem só. E também o propósito didático é que eles lancem mão dos procedimentos, né, das diferentes estratégias de leitura e dos procedimentos para produzir e revisar os textos ao longo do trabalho. Então, os estudantes o que eles podem aprender, né, com essa sequência? Eles vão vivenciando ao longo do trabalho diferentes situações de leitura, de produção, de revisão, sempre em função desse propósito comunicativo. Então, eu penso que o propósito didático que nós perseguimos é ensinar as práticas sociais de leitura e escrita, né? Ou seja, as estratégias que eu utilizo para compreender o texto, os procedimentos que eu lanço mão para produzir e revisar, né? E sempre a fim de que esses textos cumpram a finalidade que lhes cabe, né? Que é estabelecida para eles, né? O eixo condutor da sequência, como vocês vão observar, são os relatos pessoais, né? E eu destaco que o papel fundamental do contexto de produção para nortear a tomada de decisões é importantíssimo. Então, os estudantes aprendem
a escrever atuando como escritores genuínos, né? E a ler da mesma maneira, eles precisam estar envolvidos em situações significativas, eles precisarão tomar decisões, eles precisarão encarar desafios, tudo isso durante esse processo. O contexto de produção é muito significativo, né, nesse trabalho. Então, ao longo das aulas, vocês vão perceber momentos em que é possível modelizar esse trabalho, esses procedimentos, né? E a reflexão que fica para todo o trabalho, né? Nós já trabalhamos com diferentes sequências, nós já estamos na sequência 6, né? Então, qual o registro linguístico é mais adequado às intenções de significação de um relato, né? Então, a linguagem utilizada para reescrever uma fábula, que nós vimos lá na sequência 3, é muito diferente do que eu vou utilizar para produzir um relatório de estudo, como nós vimos na sequência 5. O tempo verbal, as expressões que são empregadas nas fábulas, elas não são mais as mais apropriadas para produzir um relatório de estudo ou um texto de divulgação científica. E, por sua vez, esses textos de divulgação científica exigem uma linguagem objetiva, impessoal, com termos científicos que possam ser comprovados, né? Então, assim, a forma composicional das fábulas, por exemplo, com personagens, moral, muitas vezes com a presença do discurso direto, e muito vai se diferir da forma composicional dos relatórios de textos de divulgação científica e dos relatos pessoais presentes aqui na sequência 6, tá bem? Então, para escrever um relato pessoal, os estudantes também precisarão refletir sobre em que contexto os textos circularão, quem serão os leitores, e assim eles vão ajustar qual que é o melhor tempo verbal, né? Eu estou narrando um fato que aconteceu, estou relatando algo que já aconteceu, então, é algo do passado, não é isso? E o registro linguístico que vai ser empregado, ele pode ser mais informal por se tratar de um relato pessoal, né? A estrutura, né, as características de todo esse texto, né? O registro ele acontece em primeira pessoa, né? O eu ou o nós, se for um relato coletivo. Então, e esses relatos vão refletir sempre experiências vividas pelos sujeitos que estarão aí produzindo esse material, tá bem? Espero que vocês tenham realizado reflexões, né, ainda mais amplas do que as que a gente conversou até o momento, ok? E seguindo, né, próximo momento, nós vamos olhar então as duas atividades e, como eu disse para vocês, é chegado o momento de colocarmos uma lupa nessas atividades. Bem, então, conhecendo e analisando algumas atividades da sequência 6. Então, vejam, a aula 3, como eu disse para vocês, né, ela traz um relato, é o relato do Gabriel, né? Eu não vou ler o relato todo para vocês, porque vocês têm acesso ao material e podem fazer isso depois no momento da ATPC, tá bem? Mas eu gostaria de, pelo menos, iniciar aqui. Então, a atividade 1, né, ela propõe, ó, leia em colaboração com seus colegas o relato de Gabriel, de 8 anos. Aí ele inicia assim, ó, olá, se você é novo por aqui, vou me apresentar, sou o Gabriel, tenho 8 anos e estou morando atualmente em Jundiaí. Vou contar um pouco sobre minha experiência com viagens. Desde que eu era bem pequeno, meus pais sempre viajaram comigo. Visitamos pequenas e grandes cidades, museus, parques de diversões e piscinas naturais. Eu gostei de todas as viagens que fizemos. O meu problema é que, de algumas, eu não me lembro de tudo, né? E ele continua aí compartilhando essa vivência, essa experiência, né? E algumas questões, professores, podem ser lançadas ao longo da leitura, como quem é que está escrevendo esse texto, né? Quem é o narrador desse texto, né? O que ele está compartilhando com a gente? O que ele está compartilhando com nós, leitor, conosco, leitores? Desculpem. O que chama mais atenção no texto, né? E
bem, vocês já viveram algo semelhante? Vocês podem ir problematizando todas essas questões presentes no relato, né? E também destacar, né, quais são os sentimentos que o Gabriel traz dentro do relato. Enfim, essas e outras questões podem ser propostas para que a turma compreenda ainda mais as características do relato, né? Que são narrativas em primeira pessoa, olhem aí a continuação do relato do Gabriel, né? Então, é uma narrativa em primeira pessoa, essa narrativa fala sobre, o personagem fala sobre si mesmo, normalmente envolve a palavra eu, né? O eu contando, que é a primeira pessoa do singular, ou o nós, que é a primeira pessoa do plural. Tudo isso permite que o leitor veja apenas a perspectiva do narrador, não é mesmo? Nós temos livros que também são escritos em primeira pessoa, que trazem relatos, que vocês também podem fazer a relação no momento de discutir tudo isso com os estudantes. E nesse momento, o cartaz construído a partir da aula 2 pode ser ampliado durante esta aula. E na outra atividade da aula, tem a definição do que é um relato, bem? Então, é importante também realizar a leitura com os estudantes, destacar esses elementos, para que eles consigam preencher aqui o quadro que está posto na atividade 3, ainda da aula 3, né? Então, se pede que os estudantes indiquem, tragam palavras, né, para preencher o quadro, que indicam que o texto do Gabriel é um relato, né? Então, essas expressões podem ser o sou, estou, minha experiência, eu gostei, meu problema. Aí, quando não podemos, né, o podemos remete a esse narrador, personagem, né, na verdade, esse relato narrado em primeira pessoa, né, minha família, entre outras expressões que podem ser destacadas, né, ao longo do relato do Gabriel. Bem, vamos agora para as habilidades que estão contempladas nessa aula. Então, nós temos 3 habilidades, né, e como e por que as atividades anteriores promovem o desenvolvimento dessas habilidades que nós temos aí na tela, né? Então, a habilidade 16A, no segundo ano, né, de língua portuguesa, ler e compreender, né? Não vou ler a habilidade toda, né, vocês têm aí. A habilidade de língua portuguesa 2, do segundo ano de língua portuguesa, 16B, identificar e manter a estrutura composicional, né? A habilidade do primeiro ao quinto ano de língua portuguesa, 03, localizar informações explícitas. Então, bom, de maneira direta e objetiva, né? Então, ao realizar a leitura do relato, as reflexões vão possibilitar a mobilização e o desenvolvimento da habilidade 16A, não é? Ao solicitar que os estudantes localizem as expressões que indicam que o texto do Gabriel é um relato, a habilidade do primeiro ao quinto ano de língua portuguesa, número 3, é mobilizada. E essa habilidade, professora, ela é condição para que os estudantes possam identificar e manter a estrutura composicional dos relatos, né? Então, todas as habilidades são fundamentais para a proficiência dos estudantes em língua portuguesa. Agora, vamos seguir com a análise de mais uma aula, que é a aula 9. A aula 9, como vocês puderam ver, os estudantes aprenderão um pouco mais, né, sobre o trabalho de revisão de um texto. E nós temos uma questão, né, quais são as condições didáticas necessárias para que isso ocorra, né? Como que essa atividade se relaciona também com uma outra atividade que foi escolhida, né, para que nós possamos pensar. Então, nessa aula, como vocês podem ver aí na tela, né, é chegado o momento em que é preciso analisar se a elaboração do texto está coerente com a situação comunicativa. Então, a propor que
o estudante faça esse movimento, ele assume diferentes posições que um escritor assume durante o processo de produção. E tudo isso possibilita que eles avancem nessas habilidades, que eles consigam desenvolver essas habilidades. Então, todas as reflexões e análises que foram realizadas na aula 3 são fundamentais para que os estudantes consigam realizar a tarefa que lhes é proposta aqui na aula 9, pensando sempre em adequar os parâmetros da situação de comunicação, né, ao contexto de produção do texto. Então, eles têm que analisar a pertinência desse registro, da estrutura que foi empregada, né? E, para isso, nós temos também essa grade de critérios que está posta no material, que vem apoiar todo esse trabalho. Então, para que o estudante consiga realmente cumprir esse desafio, né, alcançar esse objetivo, é importante que vocês auxiliem esse processo em relação a que eles possam discutir com os colegas sobre o que eles estão produzindo, ler e marcar os trechos que precisam ser ajustados, né, comentar por que marcou um trecho, quer dizer, para reajustar, qual foi a razão dessa escolha, pedir opinião para o colega, ou mesmo para você, professor, discutir sobre esses ajustes, sempre pensando na elaboração da versão final, que vai se tornar pública, né? E logo ela se tornará pública, ela não pode ter inadequações ortográficas. Então, quais apoios eu tenho para corrigir essas eventuais inadequações? Com tudo isso, eu consigo tornar visível para os meus estudantes, né? Então, ao produzir um relato, é importante que os estudantes tragam referências, né? E que eles reflitam, de fato, sobre como que o texto pode ser organizado, quais informações podem estar presentes, se eles vão iniciar o texto com o eu ou com o sou, explicar por que eles escolheram relatar esse fato e não outro, quais sentimentos que eles trarão, as pessoas envolvidas, né? E também discutir, né? As informações selecionadas para o relato são de fato pessoais, elas são interessantes, elas vão mobilizar o interesse do leitor para ler o texto. Então, ao reler esse texto, esses trechos possíveis que possam gerar incompreensão podem ser melhorados. E como eles podem ser melhorados? Eles podem deixar anotado para que isso sirva de apoio na hora de ajustar, para eles não se perderem, né? E depois, se os ajustes realizados deram conta de que o texto realmente ficasse bem escrito e interessante, né, para os leitores, né, e que não contenha também erros ortográficos, né, ao passo que ele se tornará público, né? Então, essas questões que nós estamos discutindo, professores, elas perpassam também outras sequências que envolvem as práticas de leitura e de produção de texto. Então, o nosso objetivo de ensino é que os estudantes desenvolvam as práticas sociais de leitura e escrita, que eles se tornem leitores e escritores proficientes, né, a partir também das habilidades que estão postas aí e que estão envolvidas na aula 9, que a primeira habilidade aí é a habilidade do segundo ano de língua portuguesa 13A, planejar e produzir. Já diz muita coisa, né? Planejar e produzir. Na habilidade do segundo ano de língua portuguesa 08B, segmentar corretamente. Isso também é fundamental. Além disso, utilizando ponto final, letra maiúscula, né? Esses aspectos são fundamentais para os nossos estudantes também desenvolverem essa competência escritora. E reler e revisar, que é a habilidade do primeiro ao quinto ano de língua portuguesa número 6. Quando nós vemos as habilidades envolvidas na aula 9, nós percebemos que todas elas se articulam, não é mesmo? Então, é fundamental que isso tudo aconteça em função desse propósito comunicativo, né? Quando os estudantes segmentam o texto corretamente,
para que ele se torne público, a habilidade 8B está sendo desenvolvida, né? E sempre com o objetivo de ajustar o texto à situação comunicativa, né? E mantendo o tema, assunto, estrutura composicional e estilo do gênero, que está ali na habilidade do segundo ano de língua portuguesa 13A, não é mesmo? Então, professores, é muito importante que, ao propor esse trabalho, né, nós possamos sempre discutir com os nossos estudantes as possibilidades de compreensão do leitor, né, possibilitar que os estudantes releiam o texto, verificando a pertinência, a adequação desse registro. Então, à medida que essas relações são compreendidas, nós temos mais instrumentos para potencializar, mobilizar e desenvolver as habilidades que estão postas, ok? E aqui, né, qual é a relação entre a aula 3 e 9? Então, vocês viram, como eu já antecipei, que elas se articulam com o nosso roteiro formativo, que é o trabalho com a leitura, envolvendo as estratégias de leitura e a compreensão leitora, e todo o apoio que ele dá para a produção textual, né? Então, as aulas 3 e 9, elas são fundamentais, elas se apoiam, né? O relato do Gabriel lá na aula 3, ele oportuniza reflexões sobre os aspectos constitutivos do gênero que serão abordados lá na aula 9, né? Que precisarão ser levados em consideração lá na aula 9, bem? Bom, estamos para o nosso último momento da TPC, eu gostaria de destacar aqui que neste momento vocês farão o planejamento com os seus colegas, também de terceiro ano, para que o planejamento aconteça, retomando as nossas discussões. Então, o primeiro passo é o estudo da sequência 6, pensando já em qual caminho será utilizado para compartilhar os relatos produzidos, para tornar esses relatos públicos, ok? Vocês podem acessar essa gravação para retomar algumas questões. Também, no segundo momento, que vocês possam planejar os encaminhamentos das aulas analisadas, considerando os saberes da turma, né, que foi a aula 3 e 9, e também analisar as habilidades com menor percentual da turma de vocês na plataforma CAED. No próximo slide, ó, eu trouxe para vocês duas habilidades que eu trouxe como representativas para que nós possamos também pensar aí, tá? Então, essas duas habilidades apareceram com baixo percentual de acerto na avaliação de entrada. E na AP1, vocês já levantaram quais foram as habilidades, quais foram os estudantes? Então, isso também vai apoiar. Além disso, é importante planejar os reagrupamentos dos estudantes apoiados nesses indicadores das avaliações, ou em outros indicadores que vocês também tenham aí na escola, sempre tornando aí as situações de aprendizagem cada vez mais significativas, ok? Então, olhem só, essas habilidades se relacionam, né? Eu preciso localizar informações explícitas, como a habilidade 4, né? Da avaliação lá do terceiro ano, que envolve essa habilidade do primeiro ao quinto ano, se eu não consigo localizar a informação explícita, eu também não consigo inferir as informações implícitas. Isso é um desafio para os nossos estudantes, né? Historicamente falando. Então, sistematizando nossa formação, nós analisamos as aulas, nós discutimos a aplicação das atividades para garantir o desenvolvimento das habilidades e buscamos compreender a importância, né, de se propor um trabalho intencionalmente planejado com a leitura colaborativa dentro das situações, analisando os aspectos, no caso dessa sequência dos relatos, né, e tudo isso sempre com o objetivo de apoiar o planejamento de vocês, torná-lo ainda mais significativo. Professores, gostaria de solicitar que vocês avaliassem o nosso encontro de hoje, a partir do QR Code que está aí na tela. Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de estudo e de aprendizado coletivo.
Eu espero ter contribuído para ampliar e aprimorar as reflexões sobre as condições didáticas que precisam ser asseguradas para o trabalho com a sequência 6, e peço que vocês avaliem aí, e até uma próxima, né? Um excelente trabalho a todos e todas, e que nós possamos nos ver novamente em breve, professores. Até uma próxima.